Muitos estrangeiros acham que os russos são todos loiros de olho azul. Olha, nem sou loira, nem tenho olho azul, quer dizer, algumas pessoas acham que me chamam de loira no Brasil, mas enfim. E muitas vezes eu vejo os brasileiros comentando que a população da Rússia é homogênica, que somos todos parecidos. E de fato, se eu comparar com a miscigenação no Brasil, né, a Rússia não chega nesse nível. Mas achar que somos apenas uma etnia é um grande erro. No território da Rússia, hoje em dia, são usadas 227 línguas. Não são sotaques, não são dialectos, são línguas. E metade dessas línguas são faladas na Sibéria. Pronto para mais conhecimento? Partiu! Привет, друзья! Meu nome é Elisa, sou russa da Sibéria, sou linguista poliglota e professora de russo. Neste canal eu conto para vocês sobre a cultura russa e o idioma russo, e hoje vamos falar sobre a diversidade presente na Rússia e principalmente sobre os povos da Sibéria. Mas antes, como sempre, gostaria de convidar vocês a se inscrever no meu canal, ligar o sininho para não perder os próximos vídeos, se puder deixar uma contribuição neste vídeo e também não pular a propaganda, porque também faz a diferença, tá? Agora vamos! Antes de ir direto no assunto dos povos da Sibéria, eu gostaria de falar um pouco mais sobre a diversidade, né? A Rússia foi um império até o ano 1917, e depois foi uma União Soviética que juntava vários países com culturas diferentes, né? Então nem se trata, no caso, da diversidade interna do país, da Rússia, como o território é hoje. E dentre esses povos tinha povos de aparência diferente, costumes diferentes, religiões diferentes. E na União Soviética o centro era Moscou, então as pessoas iam estudar em Moscou, tudo era meritocracia, ou seja, né, se você era bom, você conseguia entrar na faculdade, e depois da faculdade, porque você não pagava, você ia ser mandado para qualquer lugar da Rússia para trabalhar, ganhar experiência, tá? Você ia pagar a sua dívida, digamos assim, com o Estado. Então, a população misturou muito. Então, tem muitas famílias que têm o pai uzbek, a mãe azeri, etc, etc, tá? Então, existe muita mistura nesse sentido. Não vou dizer que, assim, a cada quinta família é assim, mas tem bastante disso, tá? Mas hoje não vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre os povos, né, indígenas da Sibéria. A Sibéria, apesar de ser a maior parte do território do país de hoje, por ser a parte mais fria, é a parte menos povoada. Caso você ainda não tenha compreensão o que é a Sibéria, não é uma resposta simples, mas eu fiz um vídeo para esclarecer isso. Segundo o último grande censo, que foi feito em 2010, né, muito tempo atrás, o número total dos indígenas na Sibéria é cerca de 1.600.000. Que, para comparar, é o dobro das pessoas indígenas no Brasil, segundo o censo do mesmo ano, 2010. Para comparar, né, vamos entender que a Rússia, apesar do território maior, a população é menor, bastante menor do que no Brasil. Proporcionalmente tem bastante diferença, né, entre a presença desses povos na Rússia e no Brasil. O maior povo da Sibéria, cuja população chega a quase 500 mil, é o povo Yakuto. Eu já fiz um vídeo sobre eles, explicando a minha relação também com essa república, com esse povo, que vou deixar linkado aqui. Então, os Yakutos têm a própria república, o próprio estado, a própria língua, que é muito diferente da russa, uma cultura muito, muito bem preservada. O território é basicamente do tamanho da Índia, mas não vou entrar em detalhes sobre eles, porque eu já fiz um vídeo específico, né? Então, se quiser saber mais, só clicar lá. No território da Yakutia vivem outras etnias pequenas também, como os Evenks, por exemplo, que tem uma língua que nem é da língua da mesma família da língua Yakuta, né? Então, muita coisa. O segundo maior povo são Buriatos. Os Buriatos também têm a própria República Buriatia, que fica no Lago Baikal, o lago mais profundo do mundo, mais antigo do mundo, que parece um mar. Os Buriatos são descendentes dos mongóis. Tem a língua da mesma família. Tenho uma amiga que é Buriat,
que falou que tem muito overlap cultural, que eu não sabia até ela me contar. E os buriatos são predominantemente budistas. Olha que curioso. A comida buriata é muito famosa também. Os buriatos e os yakutos, por serem os maiores pequenos povos dentro do país, são os mais espalhados pela Rússia. Então, quando você encontra um asiático russófono, muitas vezes você pode chutar que vai ser um yakuto ou buriata. Nem sempre, tem várias outras opções, tá? Inclusive coreano, sem falar das outras etnias que vou mencionar. Mas a sua chance de acertar é mais alta se você tentar uma dessas duas opções. Depois temos os tuvanos, Tuvinci, são os vizinhos dos buriatos. Também tem uma república que se chama Tiva, são cerca de 260 mil pessoas. São budistas também e compartilham muitos traços culturais com os buriatos, mas falam uma língua mais parecida com a língua yakuta e nada a ver com a língua buriata. Assim, os dois se diferem. Temos achei no artigo português de Wikipedia que se chama os Kakás, né, e russo Hakasi, com a população de 73 mil pessoas. É um povo túrquico também que tem a própria república que chama Khakassia, Hakassia em russo. São vizinhos dos tuvanos e falam uma língua parecida com eles também. O outro povo são os Altais, Altaitse. Esses vivem nas montanhas da República Altai. Altai hoje em dia, e já faz décadas, é um destino muito popular de férias de verão, principalmente na Rússia, uma região montanhosa, mas muito bonita, tem lagos, é lindíssimo. São cerca de 71 mil habitantes. A religião é budismo e xamanismo. Eles têm um folclore próprio bem diferente e falam uma língua de família túrquica também. Depois temos os Nenets. Nientse é um dos pequenos povos que só tem a parte deles na Sibéria, outra parte fica na parte europeia, então é acima das montanhas Urais, dos montes Urais. Fica bem no norte e eles falam uma língua da família urálica, da qual finlandês, húngaro e estoniano fazem parte. Essa família são línguas fino-úgricas, tem subfamílias diferentes, né? Então, quando eu falo que são da mesma família, não significa que tem muito a ver, mas provém supostamente do mesmo idioma. O que você pode saber desse povo é esse cachorro, o Samoyed. Já vi muito Samoyed no Brasil e esse cachorro, essa raça Samoyed, provém desse povo, de um cachorro pastor desse povo. O termo Samoyedo junta vários pequenos povos da região e daí que vem o nome da raça. Temos dois pequenos povos, Khanty e Mansi, que ficam um do lado do outro e tem uma língua própria também, da família fino-úgrica. Temos os Chukchis, que são distribuídos bem lá no noroeste do país, tá? Enquanto eu estava preparando esse vídeo, eu vi que os Chukchis são os parentes asiáticos mais próximos dos indígenas das Américas. São um pouco a mais de 16 mil pessoas. Falam uma língua própria diferentona, mas toda a família de línguas está sob ameaça de extinção hoje em dia, infelizmente. Os Shortse, é um povo de 10 mil pessoas apenas, que fica na região de onde ambos dos meus pais são. Se você quiser saber um pouco mais sobre a minha família, que não são Shortse, que não são desses pequenos povos, cujas famílias vieram da parte europeia, para entender como que foram parar lá, fiz um vídeo sobre a história da minha família que você pode assistir e aprender um pouco mais sobre. Então tem uma concentração dos Shortse numa região onde tem um resort de esqui, de snowboard mais famoso da Sibéria. É muito legal. E a minha mãe nasceu bem lá. Esse resort se chama Sheregesh. Você pode dar uma olhada se você gosta desse tipo de coisas. Eu, obviamente, não vou falar de todos, né? Porque você já viu tantas línguas, tanta informação. Mas vou falar de mais um
porque acho muito curioso esse caso, que são os tártaros da Sibéria. Vocês sabem, provavelmente, que existe na Rússia uma república chamada Tartaristão, né? Tatarstan, com a capital Kazan. Tinha os Jogos da Copa do Mundo na Rússia nessa cidade. É um povo grande que fala uma língua própria, que são muçulmanos na grande maioria. Essa república fica do lado europeu do país, tá? Então, a parte curiosa é que existem os tártaros da Sibéria, que por parte, às vezes falam a mesma língua, às vezes língua diferente, mas compartilham algumas tradições e são muçulmanos também, que eu acho muito doido, enfim. Esses são os maiores povos, os mais conhecidos da Sibéria. Tem muitos mais fora da Sibéria também. Teve muita curiosidade vindo por parte de vocês sobre esse tema, então finalmente fiz para satisfazer essa curiosidade e, enfim, resolvi fazer dessa forma. Espero que tenha sido educativo, que vocês tenham gostado. Se você já sabia sobre algumas dessas coisas, me conte aí nos comentários para eu ficar impressionada. Se não sabiam e gostaram de aprender, me conta o que mais que você gostou. E não esqueça de se inscrever no meu canal para não perder os próximos vídeos, deixar um like se você curtiu este e também me deixar uma pequena contribuição se você gostaria de me agradecer pelo trabalho que eu faço com muito amor. Muito obrigada, спасибо, пока-пока!